Vamos ser sinceros, é de boa viajar sendo mulher? Oi, eu sou a Maju e se tu chegou agora nesse canal, tem bastante experiência nossa aqui por Toronto e também viagens aqui pela América do Norte. Então, depois se quiser maratonar, fica à vontade, está mais convidado. A gente acabou de voltar de uma viagem muito foda pra Califórnia e durante essa viagem a gente se encontrou em diversas situações onde a gente se questionou sobre e se a gente tivesse com um cara aqui, se a gente não tivesse sozinha, será que isso ia ser diferente? Será que a gente teria que pensar nessas questões? Então a gente resolveu trazer essa conversa aberta aqui com vocês, sabendo do nosso privilégio, onde a gente precisa ter um autocuidado, desde o planejamento da viagem até o transporte, a hospedagem e a cultura do lugar onde tu vai viajar. Quando a gente começou a planejar essa viagem, a gente foi bem na vida louca mesmo, pensando que a gente era invencíveis, planejando todos os lugares que a gente queria ir, sem nem pensar em como seria o fato da gente ser mulher. A nossa segurança tá sempre bem mais em risco em qualquer tipo de situação, então a gente precisa ter isso na nossa cabeça em cada etapa da nossa viagem. Pra gente estar preparada para as coisas que podem vir a acontecer. Por exemplo, na hora do transporte, a gente tava super, uhul, $1 a passagem! Aí a gente tava no ônibus e um cara começou a mexer com a Carla. A gente, não fez muito contato visual pra ver se ele parava. Mas aí quando a gente viu, ele tava assediando uma guria na nossa frente, assim. E a gente, obviamente, que ajudou ela. A gente começou a xingar o cara e as pessoas ao redor ajudaram também. E a gente conseguiu fazer ela trocar de lugar e sentar em outro lugar. Mas é uma situação que dá muita raiva, né? Porque tu não tem o que fazer. Tu já tinha passado por isso, né? No Brasil, eu já fui assediada 3 vezes em ônibus. Eu nunca passei por isso, então eu nunca imaginaria que num ônibus indo viajar, cara, que tu só quer sentar e ficar de boa, né, chegar no lugar, tu vai ser assediada. É aquela coisa que tu falou, roleta russa, né, torcer pra sentar do lado de uma pessoa legal. Outra questão é a hospedagem, né, nessa viagem a gente ficou em Airbnb com quarto privado, a gente ficou em 2 hostels, os 2 com quarto misto, e a gente ficou em hotel também. Obviamente que o hotel é a opção mais segura, né, a gente já ficou em vários Airbnbs. Tem alguns que a gente ficou com um pouco de receio de descer no meio da noite, né? O lado bom do Airbnb, das experiências que a gente teve até hoje, todo mundo é bem mais individualista, assim, tá cada um meio que vivendo sua vidinha ali. A gente não passou por nenhuma situação de ser incomodado, de se sentir invadida, de nenhuma maneira, assim. Daí já em hostel, até a gente chegar lá, a gente não tinha pensado nessa questão de pegar quarto misto ou pegar quarto só com mulheres. É uma coisa que a gente foi questionando depois ao longo da viagem, né? E normalmente é mais caro, né? O primeiro hostel, a experiência foi diferente porque eles colocavam um quarto só com mulher e daí os únicos homens que ficavam no mesmo quarto eram os que era de casal. E nesse primeiro hostel a gente, por não ser garotas californianas, surfistas, skatistas, bronzeadas, a gente notou que o jeito que os caras desse hostel nos tratavam eram diferentes. Com a gente era uma coisa mais na broderagem e várias vezes eles meio que não sabiam como lidar com a gente, assim. Isso, de novo, é mais uma faceta do machismo, né? De como eles colocam as mulheres em caixas. Mas enfim, o nosso outro hostel que a gente ficou depois, só tinha uma mina no nosso quarto, o resto tudo era cara. Mas a gente não sentiu medo, só que de novo, a gente sabia que a gente tinha que estar mais ligada, sabe? E nesse hostel os caras também foram mais invasivos, né? Os caras eram mais invasivos mesmo. Teve um que chegou, veio falar com a gente, mas nos olhando de um jeito muito, muito escroto, assim, de cima a baixo, encarando. Pediu um número, passei o número errado. Aí depois o resto, durante o hostel, a gente só ficava torcendo pra não passar por esse cara de novo, graças a Deus a gente não passou. São coisas que a gente com certeza vai ter mais em mente quando a gente estiver organizando a nossa próxima viagem. E a outra questão que a gente não tinha parado pra pensar até a gente tá na situação foi quando a gente foi pra Slab City, que é uma comunidade alternativa no meio do deserto nos Estados Unidos. Tem um vídeo aqui que tá muito legal, então se quiser assistir depois clica no card. 2 mulheres sozinhas no meio do deserto, não tinha ninguém em volta, não tinha nada em volta a não ser os trailers que as pessoas moram. A gente não sabia se a gente parava e descia do carro, se a gente ia embora, se a gente podia filmar. E aí a gente conversou com um cara que morava lá, um morador, e ele foi muito simpático e ele foi muito legal. E aí quando a gente conversou com ele, a gente ficou mais tranquila, porque daí ele nos explicou um pouco sobre como era viver lá e que era pra gente se sentir tranquila, que iam nos receber super bem. E aí a gente entrou num outro debate interno que foi, será que a gente tava sendo preconceituosa com essas pessoas? Por que a gente ficou com medo de estar
aqui por ser um lugar diferente do que a gente tá acostumada. Mas aí depois a gente conversou mais ainda e a gente percebeu que é óbvio que a gente vai ficar com medo, sabe? Um medo que tá implantado na gente desde que a gente surgiu no mundo como mulheres. A gente conta melhor no vídeo, mas a gente nem sabia, na verdade, que tinha uma comunidade daquele tamanho lá. E aí foi isso que a gente mais se questionou depois, assim, do quanto a gente precisa saber da cultura do lugar que a gente tá indo, porque são jeitos de viver completamente diferentes do nosso e a gente precisa saber que eles existem e como eles são, pelo menos um pouco, porque a gente precisa saber onde a gente tá indo, sabe? A gente não pode se enfiar em qualquer lugar. Mas enfim, eu acho que a moral é realmente essa, assim, a gente tem que viajar, a gente tem que conhecer os lugares que a gente sonha, riscar aquele lugarzinho da lista, ter essas experiências incríveis, nos enriquecem tanto, sabe? Olha tudo que a gente se questionou e que a gente conversou a partir disso, tudo que a gente viveu, mas a gente tem que se planejar e a gente tem que estar ciente que a gente é mulher e que é diferente, a gente tem que pensar em 50 milhões de coisas que os caras não tem que pensar, se preparar, sabe? Pra poder ter uma experiência mais tranquila. É bem mais difícil, mas a gente dá conta de letra com isso aí. Pelo amor de Deus, é óbvio que a gente dá conta, cara. A gente tem que dar conta de tanta coisa, a gente tem que cuidar tanta coisa desde que a gente nasce. E tem grupos no Face, né? Tem vários grupos no Face de mulheres viajantes. Isso é uma coisa muito legal de fazer, assim. Principalmente se tu for viajar sozinha, tu perguntar lá, gente, tô indo pra tal lugar. Alguma dica? Se alguma de vocês souber de algum site, aplicativo, ou também um grupo do Face que seja mais voltado pra isso também, pode deixar nos comentários, porque é sempre bom saber, né? Pra gente poder se ajudar. Mas essa foi a nossa conversa de hoje. É sempre bom a gente refletir e conversar sobre nosso espaço, na sociedade e nas coisas que a gente faz todos os dias. Se gostou dessa conversa, se inscreve no canal, aproveita e vai ver nossos vídeos se aventurando por aí, porque são muito legais e a gente ama muito o que a gente tá fazendo. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Vamos dar, né, gurias? É as gurias! Não adianta! Eu tô brincando.